Bem-vindos ao podcast Conversas com Pais, um espaço onde abordamos temas essenciais para quem educa, acompanha e apoia crianças e jovens. A ciência das emoções é o tema deste segundo episódio. Vamos perceber como as emoções funcionam no nosso cérebro, de que forma influenciam os nossos comportamentos e, sobretudo, o que podemos fazer, enquanto pais, educadores e comunidade, para ajudar os nossos filhos a crescerem emocionalmente equilibrados. Hoje, para esta conversa, temos dois convidados que vivem diariamente este tema nas suas profissões. O Dr. Paulo Moreira, um neurocientista, investigador e responsável pelo projeto Treino de Inteligência Emocional, uma referência nacional no desenvolvimento de competências socioemocionais. E o Dr. Vítor Coelho, psicólogo e responsável pelo projeto Atitude Positiva do Académico de Torres Vedras, em parceria com o município de Torres Vedras, onde trabalha diariamente com jovens e famílias na promoção do bem-estar emocional. Ambos, muito obrigada por estarem aqui connosco e iria começar pelo Dr. Paulo. Do ponto de vista da neurociência, o que são afinal as emoções? Como é que elas nascem no cérebro? Há sempre um debate aberto sobre o que é que são as emoções, não há um consenso, e é sempre bom exemplificar isso, mas as emoções são uma resposta a um estímulo, e esse estímulo pode ser um pensamento, ou pode ser algo que nós vemos no nosso dia-a-dia, e é uma resposta que existe aqui uma orquestra interna, ou seja, alterações de pensamentos, da nossa fisiologia, do nosso comportamento, de forma a nós, em princípio, nos adaptarmos bem à situação. Mas na prática, é bom falarmos na prática, e para quem nos está a ouvir entender melhor, as emoções são duas coisas que nós temos que reter. São uma fonte de informação, então cada vez que nós sentimos uma emoção, está-nos a dizer alguma coisa sobre a situação e sobre nós na situação, então está-nos a informar de algo, depois posso dar aqui exemplos, e também cria-nos uma tendência de ação, ou seja, levam-nos a dar uma resposta para nós adaptarmos à situação. Eu vou dar aqui um exemplo para ser prático. Por exemplo, irritação. Todos nós sentimos irritação, não é? Pais e sem ser pais, todos nós, é uma emoção presente no nosso dia-a-dia. E o que é a irritação? A irritação é quando nós temos um desejo, algo que queremos fazer, e existe uma interferência externa a esse desejo. Eu até vou dar aqui um exemplo. Imaginem que vocês estão a trabalhar e alguém está-vos a incomodar, ou o telefone está a tocar constantemente. Nós ficamos irritados. Então o desejo é trabalhar e a interferência externa é esse tocar do telefone, ou aquele colega que nos está a chatear. Ou em casa, por exemplo, com o meu filho, vamos supor que eu quero acabar uma coisa e ele está ali, pai, eu posso sentir alguma irritação. E não é mau. Estas emoções ditas desagradáveis, por vezes achamos que não devemos senti-las. Elas estão-nos a informar que queremos fazer uma coisa e não estamos a conseguir. E neste caso, a função dessa emoção é ajudar-nos a lidar com essa interferência externa. É dizer, por exemplo, ao meu filho, olha, amor, neste momento o pai não pode, deixa-me só terminar isto e já vou ter contigo. Ou ao contrário, reduzir esse desejo e focar, digamos, no meu filho. E este estilo de emoção podemos ver em qualquer exemplo. Por exemplo, estamos a dormir, está calor, abrimos a janela e entra aquela melga que todos nós gostamos, não é? E nós irritamos porque ela está sempre aqui a zumbir ao ouvido. Ou seja, o nosso desejo é descansar e ela está a interferir com esse descanso. Isto para dizer que cada vez que nós sentimos uma emoção, e as emoções têm um mau nome, não é? E o Vítor sabe isso aqui. Na sociedade eu dou muita formação e cada vez que eu toco em emoções há sempre pessoas a retraírem-se, a cruzar os braços, a olhar para o lado, a revirar os olhos. Parece que é uma coisa muito esotérica. Não, as emoções são informação. Todos nós sentimos emoções e se não sentimos, temos algum tipo de déficit ou patologia e essas pessoas têm, por exemplo, há um síndrome que é a alexithymia, que a pessoa não consegue sentir emoções e essas pessoas não se conseguem adaptar ao dia-a-dia. Então, a partir do momento que temos emoções, elas dizem-nos alguma coisa. E a ideia sempre central é entendermos o que é que elas nos dizem e tentar lidar com elas da melhor forma, que esse é que é o desafio. Porque, efetivamente, falamos muitas vezes das emoções como algo difícil de controlar, que ainda agora o Dr. Paulo referiu isso, e às vezes até nos apanha desprevenidos. Portanto, por que razão é que isso acontece? Portanto, explicou aqui um bocadinho também por que razão é que isso acontece. Portanto, tem a ver também com fatores da nossa mente, portanto, e fisiológicos, não é? Sim, há várias teorias, mas as emoções vêm de dentro para fora, ou seja, nós não temos controle sobre o surgimento das mesmas. Podemos ajudá-las a mantê-las, diminuí-las, alterá-las, isso sim. Então, a partir do momento que eu sou inundado por uma irritação, eu estou condicionado em termos de pensamentos, comportamento e fisiologia, e depois posso tentar gerir a emoção. Eu não consigo ter o chamado controle volitivo, ou seja, nós não decidimos sentir ou não uma emoção. Eu não decido, ok, tipo botão on e off, ok, vou desligar agora aqui a irritação, agora vou ligar aqui o entusiasmo. Não é bem assim. Já agora, Dr. Vítor, levando esta explicação também para o terreno do dia-a-dia, como é que estas emoções se manifestam nas crianças e nos jovens? O que é que observa no contacto com as famílias? Olá, bom dia.
Na prática, a parte das emoções, nós, quando trabalhamos competências socioemocionais, essas competências, cada modelo, há vários modelos que seguimos, têm um conjunto de competências básicas sobre as quais trabalhamos. E algumas delas têm diretamente a ver com a regulação da emoção. Ou seja, o que é importante é a autorregulação, o autocontrole dos alunos, porque, como o Paulo disse muito bem, a emoção nós não controlamos, que ela muitas vezes vai surgir, mas controlamos o comportamento que vamos ter depois de experimentar. E, portanto, parte disto é ajudar as crianças, porque isto tem nós seguimos um modelo que é hierárquico, ou seja, é gradativo. Crianças mais pequenas têm de saber o nome das emoções, dar-lhes etiquetas e depois, à medida que elas vão crescendo, estas etiquetas são diversificadas. E estas etiquetas, ao diversificarem-se, vão ajudando depois a conseguirmos trabalhar com elas, como reagir a elas. O facto de uma pessoa estar irritada ou mesmo zangada, pode predispô-la a agir de forma violenta. Mas isto é uma opção. O comportamento, ao contrário da emoção, nós controlamos. Há crianças que têm mais tendência para conseguir controlá-lo, há outras que têm maior dificuldade. Boa parte do nosso trabalho é ajudá-las a ter a capacidade de identificar as emoções, dar-lhes os nomes corretos e depois preparar-se para como lidar com elas. Já agora, outra das competências principais que trabalhamos é a tomada de decisão responsável, que é uma coisa que, enquanto a criança é muito pequena, tem pouco. A criança não pode decidir a esmagadora maioria das coisas da sua vida. É que essas decisões são tomadas com os adultos. Mas se não formos fazendo esta ligação entre a tal autorregulação das emoções e depois o trabalho que as crianças têm de fazer de tomar decisões responsáveis, quando chegam a adolescentes e mais tarde a adultos, não desenvolveram isso e têm dificuldade. Portanto, uma das coisas que é preciso fazer, e como pais, é ajudá-los a tomar micro-decisões no dia-a-dia, coisas tão simples que a partir de certa idade, ajudá-los a escolher o que é que querem ao pequeno almoço. Por exemplo, as crianças obviamente vão fazer uma birra muito grande se não tiverem a prenda que quiserem, mas não é isso. É ajudá-los a identificar que prendas é que são adequadas e o que é razoável obter e não obter. Que recompensas é que têm quando têm uma boa desempenho na escola, por exemplo, não é? Se os pais optam por fazer isto, ajudá-los a tomar decisões. Olha, um dia passado comigo, vamos jantar juntos, vamos almoçar fora juntos, vamos jogar futebol em conjunto, ou outras coisas, não é? Mas esta decisão e o envolvimento das crianças na tomada de decisão responsável tem de ser partido pequeno e tem de haver esta ligação às emoções, porque senão, o que acontece muitas vezes e que choca as pessoas é que quando chega-se à adolescência, as emoções criam, digamos, com um potencial inexplorado que é muito difícil de gerir. Exatamente, e é curioso o doutor vir a falar no etiquetar das emoções, porque verificamos efetivamente que elas são estimuladas a fazer esse trabalho desde pequeninas, em valências de creche, de jardim de infâncias, portanto os pais também veem esse trabalho e reconhecem esse trabalho da parte dos educadores. Falando pessoalmente, também sou mãe e vejo esse trabalho gratificante. Dr. Paulo, o seu projeto Treino de Inteligência Emocional tem mostrado resultados extraordinários. Do ponto de vista científico, o que é afinal a inteligência emocional? Os pais não percebem o que isto é. Não sou só os pais. Não há em psicologia é sempre isso, depende, não há, pronto, mas temos de ser concretos, não há uma definição consensual. No entanto, eu vou usar a definição mais consensual, ou, digamos, os autores que criaram este modelo, que foi o John Mayer e Peter Selve, da Universidade de Yale, e eles definiram a inteligência emocional em 4 ramos. Então, o primeiro ramo, eles falam em ramos, é percepcionar as emoções. E percepcionar as emoções em nós e nas outras pessoas. Ou seja, reconhecer como é que eu me estou a sentir e como é que o outro se sente. Okay? Depois, um segundo ramo é o chamado utilizar ou facilitar. Utilizar é como é que esta emoção me altera o pensamento. Por exemplo, quando eu estou irritado, como é que eu fico? Quando eu estou triste, como é que eu fico? Entender como é que as emoções me afetam. A mim e a outra pessoa, porque por vezes nós quando estamos estressados, temos todo o direito de estar estressado, mas temos o outro estressado, achamos que não temos de levar com o stress do outro. Não é? Então é entender também como é que a outra emoção afeta a outra pessoa. Depois entender, ou seja, como é que essa emoção surgiu, é entender, digamos, a causa da emoção e depois gerir. O que o Vítor estava a dizer, gerir essa emoção. Então, de forma sucinta, podemos dizer que é a capacidade de reconhecer, entender e gerir as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. E esta é uma definição que nós podemos utilizar e que o Vítor tocou aqui em aspectos muito importantes, e eu queria só acrescentar aqui uma nota, se puder. Quando o Vítor disse que, por exemplo, por vezes podem não ter a prenda que querem, e quem está a ouvir, e está tudo bem. Ou seja, por vezes os pais tentam proteger, eu entendo isso, também sou pai, os filhos para não se frustrarem, ficarem tristes, mas se eu
hiperproteger o meu filho para não experienciar essas emoções, ele vai, ou ela vai, sentir essas emoções no futuro. O que estou a fazer é desprepará-lo ou desprepará-la para conseguir lidar com isso. Se não consegue lidar com a frustração de não ter aquela prenda naquele momento, como é que vai lidar com a frustração profissional no futuro? Então nós temos que pensar mais no impacto a longo prazo. E é muito importante deixar as crianças experienciarem emoções desagradáveis. O tédio, estou entediado, fica entediado. É bom para a criatividade. A frustração faz parte, a tristeza. Vou dar um exemplo. Eu há 3 semanas tive 5 dias fora, em trabalho. E o meu filho começou a dizer, pai, vou ficar triste. Ele tem 4 anos, o Pedro, é novinho. E a minha esposa começou, não fiques triste, deixa estar. O pai vem já daqui a uns dias. E eu assim, não, fica triste, é normal, quer dizer que gostas do pai. O pai também vai ficar triste. Okay? Ou seja, deixar sentir essas emoções. Isto também é importante, falar sobre isso. E as crianças conseguem mesmo aprender inteligência emocional? Podemos treiná-las tal como treinamos matemática ou português? Sim, podemos. Essas competências desenvolvem-se da mesma forma. Agora, a diferença é que matemática evoca um tipo de memória que é chamada memória declarativa. Ou seja, eu posso saber 1 mais 1 é igual a 2 e verbalizar isso em qualquer instante. Se esteja estressado, triste, etc. Agora, as emoções não é memória declarativa, perante a situação como é que eu vou responder. Não é só evocar o conhecimento, é por isso que quando eu fundei a marca Treino de Inteligência Emocional, pus o treino. Ou seja, é preciso, e como o Vítor tem esses projetos maravilhosos, que é pôr em prática, experimentar, fazer. Não é só saber, temos que fazer. É muito diferente. Já agora, pegando no mote de um projeto do Dr. Vítor, no Atitude Positiva, trabalha a componente emocional em contexto esportivo, social e educativo. Como é que esse trabalho se traduz e se une na prática? Eu vou-se corrigiria, nós não trabalhamos em contexto esportivo, trabalhamos em contexto educativo. O modelo que nós seguimos, e nós gostamos dele quando a gente começou a fazer isto, apelou-nos às pessoas que estavam lá, porque era integrativo neste sentido, é trabalho universal. Nós temos programas de desenvolvimento socioemocional, de aprendizagem socioemocional, o termo utilizado agora, para crianças dos 9 anos, no 4º ano. Com o Casel? Com o Casel, sim. É o do Casel. Para o 2º ciclo. E para o 3º ciclo, o 7º e 8º ano, que no 9º é complicado porque estão a trabalhar outras coisas muito importantes para tomar a decisão sobre a escolha vocacional. O que é que acontece na prática? O que nós fazemos é a esmagadora maioria do trabalho. Não quer dizer que não haja trabalho mais para crianças que estão a demonstrar alguma dificuldade, a desenvolver algumas competências, mas trabalhamos universalmente. As crianças passam o tempo todo na sua turma, a sua vida, 30 e tal horas. Em Portugal temos muitas horas, não é? Estão com um grupo de referência. Em outros países não é assim. Eles estão agrupados por uma disciplina com um grupo, com outro. Portugal, a turma é o centro da vida da criança do ponto de vista social. E, portanto, para a criança progredir, deve progredir no seu setting que vai aplicar. Ou seja, muitas das vezes, o que acontecia antes era pegar alunos com uma certa dificuldade da turma A, numa competência, por exemplo, autocontrole, outros da turma B, outros da turma C, e à parte, ao psicólogo ou ao técnico, trabalhar com eles. Nesse contexto, demonstrar essa competência. Mas depois o problema é a generalização. Daí trabalhar-se na turma com outros alunos que até se calhar têm essa competência, que servem como micromodelos. Não é no mau sentido, eu se vir uma pessoa da minha idade que já faz uma coisa, é mais fácil apropriar-me disso. Nós teremos basicamente 5 competências e entroncam muito no que falámos aqui. Autorregulação, ser capaz de regular o meu comportamento mesmo apesar das minhas erros, a autoconsciência, a identificação emocional e identificação dos outros e um certo otimismo, a consciência social, compreender que os outros são diferentes de mim, que às vezes tendo a ajustar o meu comportamento e o que é justo para com os outros é não fazer o mesmo igual a toda a gente, mas uma pessoa que está numa cadeira de rodas, uma pessoa que anda normalmente, eu não posso interagir com elas da mesma forma. Para o exemplo extremo, é o relacionamento interpessoal, capacidade de comunicar claramente e conseguir-me fazer entender e ser capaz de ouvir os outros e a tal tomada de decisão responsável. E isto treina-se na escola. Aliás, este movimento da Casel vem um bocadinho com a lógica da escola, estava um bocadinho desequilibrado no outro sentido. Cá em Portugal, isto acentua-se com a escolaridade. Porquê? Num pré-escolar há muito trabalho neste nível, num primeiro ciclo há um professor de referência que tem espaço para fazer isto, à medida que vamos crescendo na escolaridade. Temos muitos adultos com pouco tempo e um trabalho específico a fazer. E então perde-se um bocadinho este espaço para um desenvolvimento mais social e emocional e aí sim também, isso tem uma boa analogia ao desporto, se nós não trabalhamos os nossos músculos, eles não temos massa muscular. Se não trabalhamos competências pessoais e emocionais, eles não se crescem por si próprios. Nota diferenças claras entre jovens com maior capacidade de identificar e gerir emoções e aqueles que ainda têm muita dificuldade? É crucial. Atenção, vamos ser sinceros, a escola, quando entramos numa escola hoje em dia, isto é diferente da escola que entramos há 20 anos. E antes, o problema era, muita gente reprovava. É um problema, não é só desta área, mas havia muitos alunos mais velhos em cada turma. Hoje em dia, uma criança que vai se afastando da sua idade de escolaridade,
o problema passou a ser muito mais grave para essa criança. E o que é que leva mais às crianças, efetivamente, a afastar-se da escolaridade? Dificuldade de controle de impulsos, dificuldade de conseguir se focar, de ter um objetivo, organizar-se para atingir esse objetivo e estudar ou arranjar o apoio necessário para. E depois o edifício da escola, como obviamente está dividido, é normal, muitas disciplinas tende a rejeitar um bocadinho este pedido adicional de recursos. E, portanto, o nosso trabalho é essencialmente, como eu digo, prevenção universal. Se nós fizermos as crianças e os jovens subirem, e normalmente os resultados são quase sempre bons, mas nem sempre, mas na maior parte das vezes bons, eles autorregulam, pedem menos ao sistema. Num sistema que, felizmente, também tem menos alunos a reprovar, ou seja, menos alunos mais velhos com os mais novos. E, portanto, há digamos que um benefício de sistema, quando este tipo de coisas acontecem, que deixa os alunos muito mais capacitados a entrar em boas condições para depois entrar no mercado de trabalho e na vida adulta em boas condições. Não fazendo, nós podemos esperar que as crianças por si próprias façam isto, mas o que acontece é que, e há bocado estávamos a falar da transição, basta ver, por exemplo, uma coisa como a transição. Quando nós ajudamos os miúdos na transição de 4º ou 5º ano a preparar-se, a retenção e as faltas diminuem. E isso faz uma diferença tremenda no percurso escolar desse aluno. Porque em Portugal, o fator que mais pronuncia reprovar é já ter reprovado. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Se nós adiarmos ao máximo as primeiras experiências de sucesso escolar, se adiarmos aquela falta de envolvimento com a escola que vem dos enfrentamentos que na adolescência são mais explosivos, mas se adiarmos ao máximo isto, promovendo as tais competências, estamos em muito mais condições de garantir o sucesso escolar para os alunos e na vida. Vamos agora também trazer um pouco a conversa para o contexto familiar. Há aqui também a questão do exemplo dos pais, que é muito importante. Muitas vezes dizemos aos filhos o que fazer, mas eles observam sobretudo em nós como é que nós lidamos com o stress, com a frustração, com a zanga. Qual é o impacto deste modelo emocional nas crianças? Na prática é óbvio que os pais ou as unidades parentais, passa a expressão um bocado robótica, mas quem cuida das crianças é o primeiro modelo das crianças. Nós, na espécie humana, aprendemos muito por ver os nossos modelos. À medida que entramos na adolescência, os nossos modelos, a nossa atenção muda, mas os pais e os carregados de educação são os primeiros modelos. Portanto, o que as crianças veem os pais a fazer vai, em parte, primordialmente influenciar o que eles vão fazer e depois, às vezes, por rejeição, influenciar o que não querem fazer. Mas desenvolver inteligência emocional, competências socioemocionais dos pais é também uma forma bastante garantida de ajudar as crianças a fazer a sua regulação emocional. Se os pais mostrarem uma regulação emocional em algumas circunstâncias, por exemplo, no trânsito, é mais provável de ajudarem a moldar crianças e adolescentes que no futuro vão ser reguladas emocional nesta circunstância. Se vivenciarmos umas experiências mais de descontrole, ou de adiamento, ou de não tomarmos decisões quando precisamos tomar, também é normal que as crianças vão adquirindo isto. Não é inevitável, mas há uma predisposição, porque nós absorvemos um bocadinho que está à nossa volta. Portanto, comportamentos é que devemos então evitar enquanto pais e quais é que devemos modelar, Dr. Paulo? O problema é que nós estamos a ser sempre observados pelos nossos filhos, mesmo quando achamos que não estamos a ser. E o que dizemos tem pouco peso face ao que fazemos. Quando existe uma incongruência, as crianças e os adultos, não são só as crianças. Numa empresa, eu observo mais o que o líder faz do que ele me diz, é a mesma coisa. Então é muito importante modelar. Eu vou dar um exemplo, e há pouco o Vítor estava a falar de projetos que vocês estão a fazer com outros países. Por exemplo, na Dinamarca, eu até li um livro recentemente que é Pais à Moda Dinamarquesa, que já agora recomendo, em que são duas psicólogas, uma americana com um marido dinamarquês e outra psicóloga acho que é dinamarquesa. E a psicóloga americana tem filhos de um pai americano e depois casou-se com esse dinamarquês, também teve filhos com ela. E depois viu a grande diferença cultural. E ela disse uma coisa que é muito importante, que é nos Estados Unidos fala-se muito de empatia em termos de aprendizagem, ou seja, devemos imaginar o que o outro está a sentir. Mas na Dinamarca ela contou uma história, por exemplo, em que há um dia que o filho chega à casa triste por causa que uma criança empurrou e tratou mal, etc. E o pai baixa-se, olha na criança e diz assim: olha que estranho, ele não costuma ser teu amigo. E ele responde: sim,
Então, porquê que será que fez isso hoje? Será que estava cansado? Ou seja, modelou a forma como? Então, eu não posso dizer qual é o comportamento a modelar, porque estão sempre a ver tudo, mas se eu vir às vezes pistas, sinais em que a criança não consegue rolar bem a frustração ou o stress, se calhar usar isso como espelho. Não significa que seja eu a causa, não é para culpabilizar, mas responsabilizar do género, como é que eu estou a lidar com isto? Houve uma mãe que há pouco tempo contou uma história que o filho está sempre a dizer que não vai conseguir ter sucesso, não vai conseguir passar na disciplina, não é capaz, e depois que a mãe disse, filho, para de dizer isso, tu és capaz. E ele disse, mas eu ouço sempre a dizer isso ao telefone, quando estás a falar com o teu colega. Então nós temos que ter atenção, e logicamente eu sei que quando se fala isto, parece que os pais sentem uma pressão enorme, tem que ser perfeito. Não, e isso também é uma outra nota, que é, os pais não devem tentar ser perfeitos, devem tentar ser humanos, e por exemplo, uma falha que acontece muitas vezes é os pais tentarem passar a imagem que nada lhes afeta. Vamos supor que perdem alguém próximo e os pais tentam não mostrar o sinal de, digamos, tristeza, de luto, de angústia. Isto está errado, porque a criança vai experienciar isso e vai achar de alguma forma que ele está errado com ela, que não devia estar a sentir isso. Então espelhar também como é que é quando não consegue lidar bem com as coisas. E outra coisa, só quero acrescentar mais uma, ninguém vai conseguir ter sempre os melhores comportamentos, mas a ação de reparar esse comportamento e de falar depois é muito importante. Por exemplo, o pai pode explodir à mãe e não teve bem, mas depois a capacidade de chegar ao pé do filho e dizer, desculpa, o pai aconteceu isto, não consegui lidar bem com a situação neste momento, não queria ter feito isso dessa forma, e falar disso. Que eu sinto a mostrar que aquilo que eu fiz não modelos, isto não é o correto. O Dr. Paulo falou aqui de uma coisa curiosa, é que devemos sempre nos baixar ao nível da criança para explicar. E já nos está aqui a dar algumas dicas, algumas estratégias para os pais poderem desenvolver diariamente a regulação emocional dos seus filhos, que é muito, muito importante. E já agora, os sentimentos de frustração dos filhos em cederem aos caprichos, não é? Aos seus caprichos. Como é que os pais podem transformar estes momentos de desconforto em oportunidades de aprendizagem e depois também numa capacidade de resiliência a longo prazo? Então, temos que, para já, as crianças, a grande emoção presente nas crianças é a frustração. E o que é frustração? Frustração é quando eu quero uma coisa mas não consigo. Então, a irritação eu posso definir como eu quero uma coisa mas não me deixam. O tal desejo e existe uma interferência externa. A frustração é muito a percepção de eu estou a tentar e não estou a conseguir. A percepção de obstáculos. Então, o que nós podemos ajudar a fazer é perceber que o que é essa emoção nos está a dizer. Por exemplo, uma coisa que eu faço com o meu filho, um exemplo, o meu filho está a tentar, ele tem 4 anos, ou seja, e como o Vítor disse muito bem, isto depende das idades, temos que ajustar. Mas então é normal, já está aqui com um bloco de Lego ou com aqueles ímãs, não sei quem, e aquilo cai, e ele faz assim. E o filho, olha, vamos lá ver, porque é que achas que não estás a conseguir? Será que se fizeres desta forma é melhor? Ou seja, mostrar que aquela emoção está a dar um sinal, que desta forma não é capaz. Eu acho que é muito importante, e logicamente que ao longo da vida vamos ensinando isso, como o Vítor disse, de forma diferente, mas é muito importante as crianças aprenderem a olhar para as emoções como informação. Ou seja, não é só como é que eu faço quando estou frustrado, ou seja, respiro fundo, afasto-me. Claro que posso fazer isso, mas também posso olhar para a emoção e o que é que ela me está a dizer. Como é que eu lido com ela da melhor forma. E quando nós olhamos para as emoções como nossas amigas, embora seja às vezes aquele amigo que não é muito bom de estar ao pé, mas necessárias, nós temos um olhar diferente sobre isso. Porque vê-se muitas emoções como deves sentir as emoções positivas e as outras deves evitar. E existe, inclusive, agora uma crítica aberta, literatura que perpetua mitos nesse sentido. Houve um jogo, por exemplo, de cartas que eu adquiri quando fui pai, consumi muita literatura em fator juvenil, e é o jogo de cartas em que nós tiramos, feito por uma psicóloga, em que nós tiramos várias cartas, e aquilo cada carta é uma emoção, e depois disto podes andar não sei quantas casas para a frente ou para trás, etc. E quem chegar ao fim são 10 pontos, ganha o jogo. É caso competição com emoções, tudo bem. Então comecei a tirar cartas para ver, por exemplo, havia a carta do amor, que era o amor, é uma emoção maravilhosa, aproximando-nos dos outros, etc., anda 4 casas. E depois eu tiro da raiva. E a raiva diz, a raiva é uma emoção má, anda 3 casas para trás. E isto é o errado. Então temos que olhar para as emoções como elas são. Exatamente. Há cada vez mais escolas a integrar programas de educação emocional. A ciência confirma que estes programas fazem realmente diferença? Que dados é que temos? O Vítor deve ter aqui também dados. Eu não trabalho com escolas, trabalho com organizações, também faço medições pré e pós, e tenho exemplos práticos de boas medidas, mas se calhar o Vítor aqui com as escolas
Nós efetivamente tivemos de estudar muito nesta área, podemos dizer os nossos, ou seja, em média nós publicamos muito, mas publicamos muito nós gostamos de gabar-nos quando podemos, porque a certa altura publicámos no que era o melhor jornal da área da psicologia educacional, 2 vezes no mesmo ano, e aquilo estava no topo. Ninguém liga a isto, ninguém acha piada, mas o que é que se retira além do gozo? É isto. Avaliar é importante. Avaliar é importante pelo direito das crianças a terem serviços e programas que sejam melhores. Os nossos programas, que neste momento são bastante diferentes do que eram há 21 anos. Em 21 anos os materiais mudaram imenso, as coisas agora têm de ser muito melhor. Mas o que é que se pode dizer de resultados? Sem ser muito técnico. Nos 21 anos que já analisámos, houve resultados significativos em 20 no primeiro ciclo, comparando grupos de intervenção com o programa, com grupos de controle. Em 16 com o segundo ciclo, apesar dos resultados, curiosamente, do segundo ciclo, já tivemos de mudar o formato do programa e é o que mudamos mais, porque é o que mais rapidamente deixa de funcionar. E, portanto, temos de estar a fazê-lo e sair para alterá-lo. E em 18, com o programa de terceiro ciclo. 18, este é o que tem mais anos. Há anos em que não conseguimos... O que é que nós chamamos de resultados positivos? Nós trabalhamos 8 outcomes, as 5 competências socioemocionais, com a autoestima e o autoconceito emocional, que também é uma coisa importante, mas que é uma sub-área destas competências. Consideramos que quando bem sucedido é quando temos 3 melhorias significativas. Cientificamente, melhorias significativas, achamos isso bom. Quando temos só 2, uma ou nenhuma, achamos que é um ano em que não correu bem para esse programa e está na altura de pôr os alarmes a funcionar e mudar. Porquê é que o programa do primeiro ciclo funciona tão bem? Porque também a literatura e o que nós sabemos é que quanto mais cedo trabalhamos estas questões, é como semear, mais vamos ver resultados. Isso acontece connosco, acontece com uma série de outros programas em Portugal. Quando fomos disseminados, por exemplo, o nosso programa foi escolhido pelo Gulbenkian, que em 2018 investiu muito na área e investiu de 2 formas, criando programas do zero, novos, e mandando escalar, ou seja, replicando programas que tinham mostrado funcionar. E escolheu um dos nossos programas, o terceiro ciclo. O que é que foi ótimo em termos de laboratório, passa a expressão para nós. Aquilo foi replicado por 5 entidades, e funcionou em 4 e uma não funcionou. Porquê que não funcionou? Onde é que não funcionou? É o resultado mais interessante. Porque as outras eles cumpriram, entre aspas, o manual à risca com boas características pessoais. Ou seja, as pessoas que implementaram lá, do ponto de vista da interação com os miúdos, tinham boa interação. O que é que correu mal no que não funcionou? Não vou nomear. As sessões eram esparsas, decorriam de vez em quando. E, muito sinceramente, a seleção que eles fizeram para as pessoas para implementar não parecia ter empatia, relacionamento positivo com os alunos. E nós estávamos só numa função de avaliador. Isto foi o que aprendemos. Aprende-se na vida tanto com o que funciona que não funciona, mas particularmente não podemos deixar de avaliar para garantir às crianças que estão a receber qualquer coisa que lhes é útil. Porque o que é útil hoje, fabuloso, mas daqui a 10 anos estar-lhe a dar a mesma coisa. Eu nunca me lembro, posso esquecer quando eu era estagiário. Nós, psicólogos da educação e tal, métodos e hábitos de estudo, e vem um texto em papel que eu próprio fiquei entediado antes de chegar ao fim. Como é que eu ia pôr os miúdos a terem interesse pelo estudo com um texto que eu, com 20 e tal anos, dizia, oh meu Deus, eu vou adormecer antes de chegar ao fim. E, portanto, o que é que isto quer dizer? As formas de interagir, as atividades, é muito crucial ter um bom fit entre material, implementador e alunos. É muito crucial estar sempre a avaliar. Na Gulbenkian, é uma história que a gente costuma gozar, o gestor de projeto da Gulbenkian disse, mas vocês não precisam de grupos de controle, vocês já provaram que isto funciona. Portanto, para que grupo de controle? É uma chatice. Todos os anos estamos a bater à porta das escolas e dizer, olha, alguns deles não podem ter não isto. Fazer nada. Não vão fazer nada. Mas, mas se a gente não aprende, sim, as coisas que mudam, por exemplo, pandemia, foi uns anos em que os resultados foram muito esquisitos. Tivemos grupos que acabaram, fizeram o trabalho antes da pandemia e outros começaram depois. E fomos estudar isso. Curiosamente, os grupos que retomaram logo a fazer o trabalho socioemocional depois tinham melhores resultados. Por coisas como a ansiedade social e o isolamento social dispararam. E fazer logo algum trabalho depois fazia muito... Para surpresa nossa, era muito melhor. Não era tanta prevenção neste caso, o ter feito antes e já estar mais preparado. Era bater logo no problema e estar logo a trabalhar, funcionou melhor. Curiosamente, na segunda paragem da pandemia, um resultado completamente parasita não era o que estávamos a testar. O autocontrole, a autorregulação das crianças, dos grupos de controle, ou seja, que a gente não intervia, estava a aumentar. Porquê? Porque eles foram despedidos para fazer um conjunto de coisas por si que antes não tinham de fazer. Então não era o programa, não era nenhum tipo de trabalho, era simplesmente esta nova
conjunto de pedidos de competências que os que conseguiam navegar, e muitos deles conseguiam navegar bem, estava-lhes a aumentar. Certo? E então, aí esse ano não houve resultado nenhum do autocontrole do programa, o resultado está igual entre os grupos de controle e de intervenção, porque a vida deles e as circunstâncias alteradas estavam a promover isto. Claro, e aqui da importância da avaliação dos programas, Crucial. em que área for. E já agora, Dr. Vítor, apesar de a atitude positiva não vir aqui um bocado para o lado do desporto, mas nós sabemos que no desporto é um espaço onde as emoções estão à flor da pele. E não falo só nas crianças, falo nos pais que estão nas bancadas a assistir e sabemos os episódios e é público. Como é que se trabalha isto, Dr. Vítor? Eu fui formado em Psicologia do Desporto há muito ano atrás, nunca exerci, mas dos momentos mais depressivos nesse trajeto era assistir a provas de natação. Com um colega meu que estava a acompanhar um décimo campeão nacional júnior, que depois chegou a sénior e ainda foi campeão e depois desistiu, porque foi fazer outra coisa, que aquilo não compensa de nadar 6 horas por dia para estar ao nível de tal. Mas o que mais me assustava era, assim que as crianças punham a cabeça à tona, tinham os pais a gritar, não encorajamento, nem a dizer boa filho, mas a gritar e a dizer disparates e etc, não é? É importante no desporto, a interação dos pais do desporto, ajudar com a frustração, como o Paulo tem dito muito bem, ajudar com a frustração. Eles vão estar sempre frustrados, muitos deles vão para o futebol à medida de encontrar nichos em que eles se sintam capazes e eficazes. Aqui, por exemplo, nesta zona temos o hóquei, muitos deles adoram estar no hóquei. Encontrar nichos em que se sintam realizados e que cada criança tem um desporto em que vai ser bom. Pode ser mais ativo, menos ativo, mas a maior parte deles vão encontrar um desporto em que são bons. E, portanto, é ajudá-los a encontrar isso, ajudá-los a lidar com a frustração sem efetivamente explicar que não tenham de estar frustrado, ajudá-los a identificar cognitivamente o que é que os pode ajudar a melhorar, ajudar a trabalhar entre cognição e emoção. A nossa vida é um jogo entre a cognição e a emoção. Eu nunca posso deixar de empatia, a conversa de empatia. Há uns 30 anos os cientistas enfrentavam-se ferozmente a dizer não, cognição, empatia é essencialmente uma coisa emocional, é sentir pelo outro. E os outros diziam, não, é cognitivo, é tu percebes que o outro está. E agora já diferenciou, não é? Agora é conjunto, não é? É impossível, a gente não consegue diferenciar na nossa vida estas coisas, elas interagem. E, portanto, na prática é ajudar a fazer a gestão emocional sem impedi-los, e atenção que as primeiras emoções que as pessoas começam a sentir, as primeiras, se forem em número são mais negativas. Não quer dizer a intensidade, mas em número, quando se começa a diferenciar. Portanto, obviamente que as emoções têm todos um papel e temos de saber lidar sem papões. Porque o problema é elas transformarem-se em papões naquele sentido mesmo do papão, que é uma coisa que cresce e que eu depois tenho dificuldade em confrontar. No desporto, ajudá-los a identificar áreas de competência, valorizar isso, ajudá-los a lidar com a frustração sem minimizar a frustração e, em grande parte, ser um adulto empático quando está no recinto esportivo. É muito importante. Bons dos sítios, os meus filhos, eu tenho 3 agora, tenho 2 a jogar futebol. E uma das coisas que eu gosto muito do sítio onde eles vão é que à porta está uma carinha a dizer não importa o que é que queres dizer ao teu filho, vais dizê-lo bem. Senão não vais estar cá. Está assim. Não vais estar cá, não vais ficar. E acho que é uma mensagem bruta, mas acho que é uma mensagem muito bem-vinda. Realmente o desporto é saudável e não tem que ser necessariamente competitivo, chegar ao nível da competição. É saudável. Tem de ser uma competição saudável. Exatamente. O problema da competição não é a competição, é quando a competição deixa de ser saudável. Yes. Nós competimos todos os dias connosco próprios, tudo corre bem, não é? Já agora vamos a uma parte aqui um bocadinho mais leve também para ajudar os pais que nos ouvem a desmistificar alguns mitos e também a compreender algumas verdades sobre emoções. Eu vou dizer uma pequena frase, e pedia que vocês dissessem se é mito ou se é verdade e porquê. Vamos dizer ao contrário. Exatamente, eu vou começar aqui pelo Dr. Paulo. A primeira frase. As crianças são naturalmente resilientes. Mito ou verdade? As crianças são naturalmente resilientes. Isso eu vou dizer porque é a minha perspectiva. Há quem defenda, ou seja, há quem defenda que nós temos a nossa resiliência intrínseca e depois o que é isso ser resiliente, que é a capacidade de recuperar das adversidades. Eu vou dar aqui um contexto rápido para não ser aqui muito detalhista e técnico. Por exemplo, um dos psicólogos estudou uma emoção que é o desamparo, que foi Martin Seligman. Ele fez um estudo, não quero aqui estar a alarmar, mas basicamente, de forma muito resumida, o que ele fez foi, tinha 3 grupos de cães, digamos assim. A um grupo de cães ele deu choques. Eles estavam num espaço eletrificado, uma grelha eletrificada, onde eles recebiam choques e não conseguiam fazer nada. A outro grupo de cães
recebiam choques, mas tinham um botão. Eles aprendiam, ao fim de algum tempo, se tocassem com o nariz ou com a pata no botão, a grelha parava de eletrificar e eles não apanhavam choques. E um terceiro grupo, que é o grupo de controle, em que os cães estavam ali e não passavam por nada disso. Depois pegaram nesses 3 grupos, eu não gosto dessas experiências, maltrato animais, mas antes a ética era um pouco desenvolvida, e depois eles pegaram nos 3 grupos de cães e puseram uma nova experiência, em que havia digamos, temos aqui um chão, não é? Um chão, então metade era eletrificado quando tocavam, quando havia um apito, pip, e depois que eletrificava, havia uma pequena cerca e do outro lado não estava eletrificado. Isto para dizer o quê? Se os cães, quando ouvissem o apito, saltassem para o outro lado, que é quando havia o apito que começava a eletrificar, eles saltavam e não recebiam choques. O que é que ele verificou? Os cães no grupo anterior tinham levado choques e não conseguiam fazer nada, eles mal haviam o apito nem sequer tentavam. Era o desamparo aprendido. Os cães aprendiam a desistir. A nova investigação recente, os últimos 5 anos, mostra o efeito, parece que o estudo do efeito é oposto, que é, eles não aprenderam a desistir. Ou seja, eles naturalmente eram resilientes. Os outros é que aprenderam, os outros 2 grupos de cães, é que aprenderam, digamos, a saltar, aprenderam a sobreviver. Isto para dizer que antes havia essa ideia que nós aprendíamos a ficar desamparados e há quem defenda que nós aprendemos a ficar resilientes. Mas eu acho que mais importante do que isso é que a resiliência é uma característica que nós podemos desenvolver, sejamos mais naturalmente ou não resilientes. Esta capacidade de aprendermos com a adversidade, voltar acima, crescer com a mesma, isso é uma coisa que sim, temos que falar, ensinar, e nós não temos o mesmo nível de resiliência, isso não temos desde o início até ao fim da nossa vida, isso não temos. Isso vamos aprendendo com boas e más experiências. Dr. Vítor, agora a segunda questão vai aqui para o Dr. Vítor. Falar sobre emoções deixa as crianças mais sensíveis. Mito ou verdade e porquê? Eu vou chamar-lhe mito. As crianças, por definição, à partida, falam mais sobre emoções quando são mais pequenas, estão no pré-escolar, é uma coisa natural, não vemos pais com bandeiras à porta, não falo de emoções com as minhas crianças. E quando chegamos a uma idade mais velha, o trabalho sobre emoções, que é um trabalho perfeitamente normal e saudável, às vezes é confundido com um conjunto de coisas esquisitíssimas, que não têm nada a ver com o trabalho sobre emoções, mas quando vamos falar com emoções com adolescentes ou pré-adolescentes, há já uma resistência por parte de alguns adultos à volta, como se não fosse uma coisa normal que temos de falar, desde o pré-escolar até à morte. Sim. Continuando aqui com o Dr. Vítor, os adolescentes são sempre dramáticos. É normal e ponto. Vítor, é uma verdade. Não são sempre, mas é uma fase de grandes transformações biológicas e sociais que não é fácil de navegar. E os alemães têm uma fantástica expressão que é o Sturm und Drang, drama e tempestade, e efetivamente estão a lidar com coisas que acontecem no seu corpo, na sua vida, com um conjunto de perspectivas de alargamento. É como estamos, por exemplo, dentro da barriga da mãe e estamos ali a desenvolver órgãos e partes. É óbvio que há fases da nossa vida que têm grande crescimento e, portanto, vão sempre proporcionar-se a ser mais dramáticas, mas é quase no ninho, não é? Exatamente, há fases do armário, há fases de vários tipos, portanto... Há quem passe mais calmamente, há quem passe menos calmamente, mas em média é uma fase em que exacerba a interação com os outros. E para terminar agora com o Dr. Paulo, a tecnologia é a principal causa do desequilíbrio emocional dos jovens. Mito ou verdade e porquê? A tecnologia é um ramo extenso, não é a principal causa. Logicamente que se eu substituir a tecnologia, por exemplo, ecrãs, por interações sociais, logicamente vou entrar em déficit nesse tipo de situações, vou-me expor menos, vou aprender menos a ler o outro, a lidar com a frustração, isso sem sombra de dúvida. Agora, a tecnologia tem um lado bom também. Nós podemos usar a tecnologia para nos informar, para evoluirmos, para aprendermos, mas se nós pegarmos a tecnologia e colocarmos, sei lá, exposição a redes sociais e certos conteúdos que vemos, há uma grande correlação, e cada vez fala-se mais nisso, entre o tempo que passamos nas redes sociais e também o nosso bem-estar psicológico e também o conteúdo que nós vimos nesse sentido. Então, acho que a tecnologia em si não é negativa, não é o bicho-papão, é o tipo de tecnologia e a frequência de exposição à tecnologia também. E aqui o papel principal dos pais e educadores em dosear essa exposição, não é? Sim, dosear e não sei se viram aquela série Adolescente, por exemplo, e há ali uma parte muito importante, e aliás entrevistei uma psicóloga para o meu podcast, que ela trabalha com adolescentes, a clínica, a psicóloga clínica, e ela disse uma frase que vi também na série, que é verdade, que é, os pais hoje em dia têm a tendência de sobreproteger os filhos dos riscos físicos, okay? Não cair, não sei quem, está aqui, está rebatida, estão lá aqui isto quase almofadado, e sobreprotegem nos riscos online.
E na série até vemos isso, ou seja, eu não vou ser spoiler para quem não viu a série, mas até os pais no último episódio dizem, então, mas ele estava ali dentro do quarto, fechado, não fazia, ou seja, estava ali bem, seguro. Não estava, dentro do quarto eu estou num mundo completamente desconhecido. Então é preciso nós também percebermos que a realidade hoje é diferente e temos que nos adaptar à mesma. E agora, para terminar, se só pudessem deixar um conselho aos pais e educadores para ajudar as crianças a crescerem emocionalmente saudáveis, qual é que seria, Dr. Paulo? Para crescer saudáveis, eu acho que é o que eu tinha dito há pouco, que é olhar para as emoções como parte integrante da nossa vida e como mensageiras. Nós tivemos este chip de estou frustrado, o que é que está-me a dizer? E está tudo bem às vezes estar frustrado e não conseguir lidar com isto. Ou seja, normalizar as emoções, embora custe. E pais e filhos, atenção, os pais também é muito importante, porque o desconforto que o Vítor estava a dizer muitas vezes o desconforto do pai é o próprio desconforto de estar a falar sobre temas mais sensíveis e abertos, e é o desconforto que faz com que, eu vejo nas empresas, ridicularize, isto não é nada, não sei, isto é para os fracos. É o próprio desconforto das pessoas. Então, estarmos no desconforto é muito importante. Estarmos com essas emoções, perceber que elas fazem parte. Se nós normalizarmos isto, eu vou dar só aqui um parênteses, houve um estudo que eu agora corri, vamos tentar publicar, em que nós medimos crenças sobre emoções e pessoas que acreditam que as emoções não são úteis ou não são controláveis, no sentido que eu não consigo fazer nada em relação a elas, nós medimos alguns outcomes e tem uma probabilidade de ter pior bem-estar psicológico, vou resumir assim. Então aquilo que acreditamos sobre as emoções tem um impacto fundamental. Doutor Vítor, que conselho deixaria? Não tenham medo das emoções, não fujam delas, não cedam a elas. Simples e prático. Agora, para terminar, Dr. Paulo Moreira, Dr. Vítor Coelho, muito obrigada a ambos por esta conversa tão esclarecedora e tão prática. Foi um privilégio ouvir-vos e acredito que também muitos pais e educadores vão levar daqui ideias e estratégias que são muito úteis para aplicarem diariamente e ajudarem assim as suas crianças a crescerem emocionalmente sãs. Podem também acompanhar o podcast Inteligência Emocional do Dr. Paulo Moreira e saber mais sobre este tema na sua página treininteligenciaemocional.com. Obrigada também a quem nos acompanha e até ao próximo episódio. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado.